Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Daniel, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirasse na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Aleluias, glória a Deus. Essa história é uma história verídica, né? Que quando a gente escuta, a gente pensa até que não é real. Mas esse realmente é o nosso Deus. E eu queria destacar 3 coisas fundamentais para a nossa reflexão aqui. A primeira coisa é: há um decreto, há uma ordem de um rei, que todos se prostrassem e adorassem a ele. Mas esses servos do Deus Altíssimo desafiam essa ordem, resistem firmemente a essa ordem, porque eles não poderiam ir contra, né, a palavra de Deus. Eles não poderiam adorar esse Deus, porque eles já adoravam o Deus verdadeiro, que diz que nenhum outro Deus deve ser adorado. Então eles enfrentaram, eles foram firmes. Primeiro ponto: não se dobraram, não se venderam, não se intimidaram. Segundo ponto: por que eles não se intimidaram? Porque eles não estavam preocupados com a própria vida. Porque eles sabiam quem era Deus e sabiam que Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Deus quisesse livrar, ele livrava. Como ele disse: olha, rei, fica você sabendo que se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Porque esse rei desafia ele: quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Mas eles falam: mas se ele não nos livrar, saiba que nós prestaremos culto, que nós não vamos prestar culto aos seus deuses e nem adorar a imagem de ouro que você mandou. Se ele nos livrar, nós estaremos com ele. E se ele não nos livrar, nós estaremos também. É isso que precisa.
ser, né, esse cristão de verdade, um cristão de posicionamento. É o que está faltando hoje. Nós temos visto, infelizmente, é triste falar, mas a palavra que eu acho que mais caracteriza alguns cristãos é frouxidão. Cristãos frouxos, né, que se dobram diante de outros deuses, que têm medo, que se intimidam, que se acovardam, que não resistem, né, à tentação, que não resiste às iniquidade desse mundo e por medo, por amor a si próprio, a sua própria imagem, se dobram. E aí, se Deus não me livrou, eu vou ficar com raiva de Deus, porque Deus tem que me livrar. E eles não, se Deus me livrou, eu estou com ele, se ele não me livrar, o propósito é dele. Mas aí vem o terceiro ponto, Deus os livra, Deus entra na briga, Deus não deixa com que nenhuma chama venha queimá-los, nem os fios do seu cabelo. E esse rei é que se dobra agora diante do Deus verdadeiro, porque todos se dobram diante do Deus verdadeiro, mas nós como cristãos temos que nos posicionar, temos que resistir ao inimigo, temos que resistir à instituição de leis iníquas, malignas na nossa nação, na nossa pátria, na nossa casa e nas nossas vidas. E é isso que a palavra do Senhor nos orienta, é isso que a palavra de Deus diz. Então seja firme, seja posicionado no Senhor, porque Ele te honra, Ele te acolhe e Ele mesmo é quem toma essa briga. E o rei aqui, depois de tudo isso, muda o seu decreto e diz, não há outro Deus como este. Precisamos mostrar ao mundo inteiro quem é o Deus que servimos. Precisamos ter fidelidade com Deus. Precisamos deixar de ser frouxo. Me desculpe a palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.